Lucas 12, 1. Abra a tua Bíblia ou ligue o teu aplicativo. Procure aí Lucas 12, 1. Eu tenho usado a versão, nova versão internacional. Se você tiver essa versão na tua Bíblia ou no teu aplicativo, procure aí, porque a leitura fica mais tranquila. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, te buscamos mais uma vez, pedindo ao Senhor misericórdia e graça, nesse momento, que é tão importante. O momento da reflexão da palavra, o momento onde nós somos revelados pela palavra que o Senhor tem para nos dar, e que seja assim mais uma vez nessa noite, que o nosso coração esteja pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Que não haja resistência em nós, que não haja dureza de coração, mas que haja uma tranquilidade no nosso meio e todos nós estejamos focados a aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te peço mais uma vez misericórdia e graça para conversar com os meus irmãos sobre assuntos como esses, tão importantes na nossa caminhada, na nossa fé, e que seja assim. Nos ajuda, Senhor, é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lucas 12, 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Onde é que essa história se encaixa? O que é que está acontecendo aqui? Desde o capítulo 11, Jesus está denunciando a hipocrisia dos fariseus. Jesus faz um milagre, os fariseus dizem que aquele milagre não foi feito pelo poder de Deus, e sim pelo poder de Beelzebu, e aí uma série de situações acontecem, e Jesus continua denunciando. Ele começa a denunciar a hipocrisia, a religiosidade dos fariseus. Ele continua nessa linha, falando, denunciando, dizendo a eles que eles eram hipócritas, que eles eram como sepulcros, que eles eram como pessoas realmente que viviam com máscaras, que faziam, guardavam a lei, mas que o coração deles estava longe de Deus. E agora nós vemos na sequência da história, nós que estamos estudando e tentando entender melhor as palavras de Jesus, que Jesus chega num lugar e havia uma grande multidão. Para a Bíblia dizer que era uma grande multidão, é porque era uma grande multidão. Inclusive, Lucas diz que as pessoas se atropelavam umas às outras, era muita gente em volta de Jesus. E Jesus, cercado por aquela multidão, procura os seus discípulos. E traz essa palavra que nós lemos, ela é anunciada e dirigida aos discípulos. Jesus não está falando com a multidão, está falando com aquelas pessoas que andavam com ele, com os seus discípulos. O que está acontecendo é que Jesus percebe que os discípulos estão um tanto quanto atordoados por tudo que estão vendo. Eles começam a andar com Jesus sem saber muito bem onde a coisa vai dar.
Essa aqui é a verdade. Eles conhecem e descobrem Jesus durante a sua caminhada. Imagine você sair de uma vida equalizada, equilibrada, tranquila, onde você vivia dentro de uma estrutura religiosa, de uma estrutura familiar, abandona tudo aquilo, e daqui a pouco a pessoa que você decidiu seguir, ela está combatendo a elite religiosa do lugar onde você mora. E quando nós dizemos elite religiosa de Israel, eram pessoas muito poderosas, pessoas que influenciavam toda a caminhada da sociedade, que flertavam com Roma, porque Roma estava dominando, o Império Romano dominava Israel naquela época, e enfrentar os fariseus era algo muito perigoso, era algo muito temeroso, não era brincadeira, tinha que ter muita autoridade para denunciar as mazelas espirituais e religiosas daquela instituição religiosa que havia em Israel. E daqui a pouco Jesus está atirando para todo lado, como a gente fala. Ele está denunciando os fariseus, denunciando os intérpretes da lei, falando com todo mundo, ao mesmo tempo que ele se relaciona com pessoas que eram mal vistas pela sociedade, como Zaqueu, como as prostitutas, como a mulher adúltera e tantas outras. Então aquilo tudo com certeza era extremamente perturbador para os discípulos. Os discípulos de Jesus estavam perturbados. A gente pode ter certeza disso porque no versículo 4 Jesus diz assim: eu lhes digo, meus amigos. Sabe aquela coisa assim? Vem aqui, meus amigos, deixa eu conversar com vocês, deixa eu bater um papo com vocês, porque o que está acontecendo é muito sério. Jesus ele está anunciando a implantação do reino de Deus. Um novo reino havia acabado de chegar, um reino que não se pautava nos valores dos reinos normais. Não é um reino geográfico, não é um reino político, é um reino espiritual. E a ruptura maior que esse reino apresenta é a saída da religião e a entrada para o evangelho. É isso que está acontecendo e é isso que com certeza perturba o coração dos discípulos de Jesus. Jesus está dizendo: a religião não presta mais, a religião não serve mais. Olhem vocês, meus discípulos, e vejam como esses homens são hipócritas. Eles dizem uma coisa, mas vivem outra. Eles vão fazer sacrifícios lá no templo, mas estão fazendo tudo errado por trás das suas atitudes bonitas. Há um coração corrupto. Essa é a transição que Jesus está propondo a Israel e propondo mais fortemente ainda aos seus discípulos. E Jesus sabe que isso é traumático. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele avisou muito bem sobre isso. Ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada, ruptura. Vim trazer rupturas, aliás, várias delas. Entre elas, essa que eu julgo ser a mais importante: a saída da religião e a entrada para o evangelho. Jesus está apresentando uma nova maneira de viver. E a ruptura da religião, para aqueles homens, com certeza, era algo muito sério, muito difícil. Deixar de viver de uma maneira onde a religião era o centro, era uma coisa muito complicada para aqueles homens. Implica em troca de valores, implica em busca de autenticidade do coração, implica em uma busca por uma profundidade de relacionamento com Deus. Agora, não bastava as leis serem cumpridas por serem cumpridas, mas algo mais profundo era requerido de Jesus. E nós sabemos que desafiar hábitos e paradigmas já estabelecidos é algo muito difícil. Portanto, a transição de religião para evangelho é alguma coisa que perturba não só aqueles homens, mas perturba a nós também. Aquilo que está estabelecido traz proteção. É mais fácil eu andar em alguma coisa que já está acontecendo. É mais fácil eu aderir e viver de um jeito que as pessoas vivem. Daqui a pouco aparece Jesus e mostra que aquele jeito de viver não servia mais. Imagine você o quanto isso é perturbador. Mais ainda quando nós pensamos que a religião é algo que nos protege, nos acomoda. Ela se encaixa como uma luva mediante algumas coisas que nós
temos e carregamos dentro de nós. Vamos falar um pouquinho sobre religião, nos lembrarmos, inclusive de algumas coisas que nós já conversamos aqui, para que essa conversa fique mais clara. Religião. O que é religião? Um estudioso venezuelano chamado Otto Maduro, ele fez uma das definições talvez mais interessantes a respeito de religião que nós podemos encontrar. Ele disse assim: religião é um conjunto de discursos e práticas. Conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores, ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependência e obrigação. Otto Maduro está querendo dizer o seguinte, que a religião é um jeito de viver cheio de normas e regras, que tem por finalidade criar um relacionamento entre nós e os seres anteriores, por exemplo, aquelas pessoas que cultuam antepassados, ou seres superiores, divindades, seja ela qual for, uma série de regras e normas que nós usamos para nos relacionar com esses seres anteriores ou superiores, e que geram em nós um relacionamento de dependência e obrigação. Isso é religião. Religião é isso, é aquela troca que a gente faz com a divindade, seja ela qual for. No nosso caso, o Deus de Israel, que hoje nós conhecemos na figura de Jesus Cristo, na figura do Espírito Santo. Mas essa questão de religião se aplica e se encaixa a qualquer pessoa, em qualquer situação, servindo a qualquer Deus. Ela é a mesma, ela tem o mesmo padrão e o mesmo valor. Acontece que, por andarmos de forma religiosa e nos relacionarmos de forma religiosa com Deus, essa ruptura de religião para nós também é complicado. Por isso é que as palavras do Mestre, ditas há 2000 anos atrás, podem ser trazidas hoje para nós, porque nós estamos atolados na religião. Essa é que é a verdade, chafurdados dentro da religião. A religião faz parte da nossa vida, nós somos cercados pela religião. O evangelho que nós vivemos em nosso país hoje é absurdamente religioso e complicado, e isso muitas vezes é difícil, torna a situação ainda mais difícil, porque a ruptura que Jesus propõe aos seus discípulos, Ele também propõe a nós. E se foi difícil para os discípulos, também é difícil para nós. Mas essa é uma ruptura proposta por Jesus. Parem de se relacionar de forma religiosa com Deus e conheçam o Evangelho, o meu Evangelho, Jesus disse. O meu Evangelho, boa nova, de um relacionamento diferente, profundo e autêntico com Deus. Essa é a ruptura que nos é proposta por Jesus. Essa dificuldade apresentada por Jesus, essas palavras, melhor dizendo, apresentadas por Jesus, elas têm um quê de advertência, porque Jesus os adverte, não sejam iguais a esses fariseus, é o que nós vamos ver daqui a pouco, mas é uma palavra de ânimo também, que com certeza cabe a todos nós. Vamos dividir esse texto em 3 pontos importantes. Vamos chamar esses pontos de ambientes. 3 ambientes onde a religião está em nós, como estava na vida daqueles homens, e 3 ambientes onde nós precisamos perceber a ação da religião, e dali, em cada um desses 3 ambientes, nós realmente abraçarmos essa ruptura tão importante. O primeiro ambiente é o ambiente pessoal, minha vida, tua vida, cada um de nós. Aqui não é coletividade, aqui é individualidade. Veja o que Jesus diz no versículo 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus está falando sobre questões pessoais daqueles homens. E a denúncia que Jesus faz aqui, ela pode ser vista por 2 aspectos. Primeira maneira de você ler esse trecho bíblico é entender que o Evangelho, Jesus estava dizendo, olha, o Evangelho vai ser pregado em todos os lugares. Aquilo que foi dito às escondidas vai ser pregado em todos os lugares. Alguns estudiosos analisam e interpretam esse texto assim, e é uma grande verdade.
O Evangelho está mais vivo do que nunca nesses dias. Algo que começou há 2000 anos atrás, movimentado por um líder e 12 homens, hoje atingiu praticamente todo mundo. Esses dias, inclusive, eu postei na minha página no Facebook um vídeo que eu encontrei também no Facebook, mostrando a expansão do Evangelho nesses 2000 anos de existência. Muito legal, é um gráfico feito lá pelo computador. Então tem um mapa mundial. A coisa começa, claro, lá na Palestina, um pontinho branco. Aí o relógio das décadas, dos anos vai rolando aqui embaixo. E aí vai mostrando por onde o Evangelho foi. Incrível, verdade, divulgado e pregado em todos os lugares. Mas Jesus também está advertindo aos discípulos que essa ruptura da religião para o Evangelho, pessoalmente falando, para nós, para eles e para nós, ela é difícil. Porque Jesus está dizendo que, na verdade, a hipocrisia, ela é uma coisa que ela é desfeita pelo Evangelho. Por isso é difícil nós nos desfazermos da religião. Porque a religião, ela se adequa muito bem a muitas necessidades que nós temos. A religião nos permite apresentar uma vida mentirosa e cheia de máscaras. A religião nos permite ser quem nós não somos. A religião nos permite viver de uma maneira a enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que o texto também pode nos levar para esse lado, porque Jesus diz: aquilo que vocês disseram de forma escondida vai ser revelado, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos revela, o Evangelho nos esclarece, e muitas vezes não é o que nós queremos. Muitas vezes nós queremos viver mesmo na hipocrisia, porque é mais cômodo. Como é que as pessoas vão saber quem eu sou de verdade? Tenho os meus pecados, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas falhas. Como assim? Nesse mundo onde se apregou a perfeição, nessa sociedade pós-moderna ocidental, onde ninguém pode dizer que é imperfeito, a religião ela cai como uma luva. Todo mundo com cara de santo, todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso. Levanto a mão, glorifico a Deus, conheço os versículos bíblicos, vou para a igreja uma vez por semana, tá bom demais. Mas a minha miséria pessoal fica lá escondida. A minha miséria pessoal fica acobertada pelas máscaras que nós desenvolvemos e sabemos muito bem como fazê-las serem verdade na nossa vida. Então, no relacionamento que nós temos com a religião, nós acabamos criando uma dependência e nos alimentamos disso. Por isso é difícil nós rompermos com a religião. Veja que coisa interessante. Alguém disse, eu não sei muito bem quem foi, mas eu achei uma definição muito incrível, que a religião ela tem 3 pilares básicos: ganância, culpa e acusação. 3 pilares básicos: ganância, culpa e acusação. Ou seja, quando eu me relaciono com essa divindade que nós citamos agora há pouco, essas 3 coisas elas se apresentam muitas vezes individualmente, mas na maioria das vezes de forma interdependente, vamos dizer assim, e assim nós nos relacionamos com Deus. Nós achamos que estamos nos relacionando com Deus, mas na verdade um dos pilares da religião está presente. Por exemplo, quando você dá a divindade ou serve a divindade com interesse. Veja como isso é uma grande máscara que nós usamos. Deus, eu vou te servir, mas eu espero que o Senhor realmente me abençoe. Deus, divindade, seja lá qual for, Deus, eu estou fazendo uma promessa. Se o Senhor me abençoar, eu vou cumprir essa promessa. Isso é ganância, isso é troca. Isso é um relacionamento errado que nós praticamos com a divindade que nós servimos. O que é isso? Religião, máscara. Outra coisa é a culpa. Quando eu faço alguma coisa para pagar o preço do erro que eu cometi, que pesa sobre a minha cabeça. Você sabe que todos nós carregamos muita culpa. Todos nós temos muitas culpas. Por que a minha vida é assim? Porque talvez eu tenha feito isso. Porque se eu fizesse assim, não seria a minha vida assim. Então, é um ambiente propício para a culpa. E nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes, com essa entidade, ou com Deus, seja lá como for, usando e abusando da culpa. Porque eu
pago pelo meu erro servindo aquela divindade, para que a culpa saia de dentro de mim. É uma máscara, é um jeito errado de viver. E também nós temos a acusação, que também é um instrumento para a gente se relacionar com Deus e evitar o castigo que o nosso erro pode trazer. Ou seja, são instrumentos da religião que nos proporcionam andar por esse caminho, que é um caminho que dificulta a nossa ruptura. E por isso que nós temos medo. Como é que eu vou viver sem praticar essas coisas? Como é que eu vou viver sem ter um Deus a quem eu possa barganhar, com quem eu possa barganhar? Como é que eu vou viver com um Deus que não vai, da maneira que eu imagino, tirar a culpa do meu coração, da minha vida? Isso é muito difícil para nós. Veja que coisa interessante, essas práticas, elas são claramente rompidas na transição que Jesus fez entre a religião e o evangelho. Práticas. Veja você. Religião de Israel. Bases e pilares da religião de Israel. Templo, sacerdote, sacrifício. Vamos parar nessas três coisas. Três coisas fundamentais na religião de Israel. Templo era o maior prédio da cidade. Era grandioso demais para aquela época. Todo mundo sabia onde era o templo, tudo se movia em volta do templo, porque no templo era onde Deus morava, onde Deus habitava. Vem Jesus e diz, não, no evangelho não tem templo, não tem lugar físico, tem você. Você agora vai ser a casa de Deus. O templo agora não é mais um lugar, mas é você. Veja como isso é difícil para alguém como os discípulos que foram criados dentro de uma estrutura religiosa como Israel. Sacerdote, religião de Israel, sacerdote era o cara, entendeu? Top, o cara estava lá em cima, se relacionava com Roma, se relacionava com os partidos políticos dentro da estrutura religiosa, era o cara. Agora, inclusive representando, realizando o papel de intermediário. Quem é que fala com Deus? O sacerdote. O povo tinha que procurar ele. E ele falava com Deus no lugar do povo. E agora vem Jesus e diz, não tem mais sacerdote, só tem um, que sou eu. Ah é? Agora não tem um homem que interfira, que represente os homens diante de Deus como sacerdote, não. Agora, cada um pode falar com Deus independentemente do outro, porque o véu foi rasgado, e o que antes era reservado somente ao sacerdote, agora todo mundo pode entrar. Terceiro ponto importante, sacrifício. Israel se movimentava através do sacrifício, era sacrifício todo dia e toda hora, uma verdadeira carnificina que era feita no templo, porque as pessoas queriam ser perdoadas. Sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado, então pega o boi, pega o gado, pega a ovelha, pega a pomba, pega o bicho, vai lá e mata e pronto, está resolvido. Agora vem Jesus e diz, não tem mais. O sacrifício mais importante, o principal de todos já foi feito, acabou. Veja como as coisas mudam. Veja como os valores deixam de ser palpáveis e se tornam mais profundos, porque se tornam espirituais. É essa ruptura que Jesus está propondo e que para nós, pessoalmente, é frequentemente difícil fazer. Porque nós queremos nos relacionar com Deus com práticas, com maneiras, com regras, com estruturas. É muito mais fácil ter alguém que intermedie a tua vida com Deus. É muito mais fácil ter um sacrifício que eu possa pagar pelo meu erro, pelo meu pecado. Esse é o problema, é difícil romper com tudo isso, mas necessário. O segundo ambiente é o ambiente que Jesus apresenta, eu vou chamar de ambiente evangélico. É um ambiente onde a religião está muito presente. Pense comigo, qual era o padrão de relacionamento com Deus vigente naquela época? Era o que nós falamos agora. Templo, sacerdote, lei. Servir a Deus era servir a lei e servir um sistema religioso. Imagina o medo que os discípulos tiveram quando Jesus começou a mostrar, tudo isso aqui acabou. Era muito para a cabeça deles.
Era muito difícil para eles compreenderem. E o mais incrível é que Jesus mostra para eles que aquele sistema religioso iria matar Jesus. O sistema religioso de Israel é que causou a morte de Jesus. No versículo 4 diz assim o texto que nós lemos: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Estava falando dos fariseus que queriam matá-lo. Mas eu lhes mostrarei a que vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus estava falando de Deus. Não temam as estruturas religiosas que podem matar o corpo, como vão fazer comigo daqui a um tempo. Jesus estava querendo dizer, temam Deus, rompam com essa estrutura e se apeguem a Deus. E nós não podemos deixar de afirmar que ao nosso redor há um sistema religioso tremendo, e que nós estamos envolvidos nisso. Nós não precisamos fazer muito esforço para isso. Onde é que a igreja está enfiada hoje, irmão? No meio da religião. E nós temos que perder medo, pois a religião que predomina e sufoca o nosso dia a dia e nosso cotidiano, ela precisa deixar de trazer medo aos nossos corações, no sentido de que nós precisamos romper com ela. Quando a gente olha para a TV hoje, você só encontra discursos religiosos. É o que nós encontramos. Chantagem emocional é o que nós encontramos. Valores como esses que nós discorremos até agora há pouco, apresentados para todo mundo: faça isso, sirva a Deus, eu sou ungido, vem atrás de mim, eu tenho a palavra de Deus na minha boca, eu vou te levar até Deus. É só isso que a gente ouve. Nós estamos cercados, chafurdados dentro de um sistema religioso que está ao nosso redor. E é complicado, porque isso nos pressiona, isso nos oprime. Aconteceu na minha família alguns dias atrás, do meu irmão ter um AVC e ficar internado. Está internado até agora, mas graças a Deus está muito bem, está prestes a sair do hospital. Obrigado pelas orações de todos vocês. Mas interessante que isso mexeu com a nossa família, claro. Todo mundo ficou meio sem chão, buscando a Deus e tal, todo mundo muito emotivo. As notícias no meio da internação dele, nos primeiros momentos, melhor dizendo, eram muito duras. O médico chegou a dizer para minha mãe: mãe, ora porque Deus, ele ouve oração de mãe. Ora porque o negócio está muito complicado. Quando você ouve isso de um médico, é o sinal que a coisa não está bem. E todo mundo meio choroso, todo mundo meio magoado. E minha mãe veio me contar uma coisa interessante, que um certo dia estava lá, chorosa, pedindo a Deus misericórdia e graça para que o seu filho querido fosse restaurado. Encontrou uma pessoa que disse assim: como assim você está assim? Você não pode ficar assim com essa cara de abatido. Jamais. Se levante. Porque Deus é por você. Porque você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você vê um discurso sem maldade. É claro, a pessoa não tinha maldade nenhuma. Não é essa a questão. Mas você vê o discurso religioso na boca das pessoas que nos cercam. Porque agora a gente não pode nem sentir dor mais. A gente tem que ser super-homem da fé. Jesus chorou quando Lázaro morreu, mas a gente não pode chorar pelas nossas dores e dificuldades. Não é uma questão de entrega, é uma questão de humanidade. A gente é proibido até de ser quem nós somos. A religião que está ao nosso redor não nos permite isso. Temos que ser os super-homens. Temos que ter fé. Falei alguns dias aqui, a palavra amor você não ouve mais. A palavra agora em voga é fé. Fé para ultrapassar os teus limites. Fé para isso, fé para aquilo. Amor eu não ouço mais. Altruísmo eu não ouço mais. Entrega por amor ao próximo eu não ouço mais. É um discurso de interesse, de relacionamento com Deus por interesse, que é difícil, irmão. Só que isso vai, pouco a pouco, entrando na nossa cabeça, entrando na nossa mente, entrando na nossa vida. Muitas vezes fragilizados que estamos por situações como essa que eu disse, de repente você olha e fala assim: e aí? Acho que o negócio é apelar para uma toalhinha, de repente resolve o problema. Vou fazer uma oferta também, porque eu ouvi um testemunho tão incrível.
de um cara lá que ele estava passando um aperreio bem parecido comigo, ele deu oferta lá, ele comprou, trocou com Deus, vou fazer a mesma coisa. Campanha? Não posso faltar na igreja, pelo amor de Deus, porque o pessoal que eu vi que foi todo dia na campanha da igreja, foi liberto de um monte de coisa, eu vou viver isso também. E essas coisas começam a nos perturbar. E daqui a pouco nós estamos tipo assim, Davi. Já leu aquele salmo onde Davi chora a Deus e reclama porque o ímpio está prosperando e ele está vivendo um momento de dificuldade? Às vezes a gente usa esse mesmo tipo de argumento com Deus, só que em vez de falar do ímpio, a gente fala do religioso, né? Oh Deus, olha só, o cara está indo lá naquela igreja, fazendo aquilo lá, te servindo cheio de religiosidade, o Senhor está abençoando ele, e eu estou aqui buscando um evangelho de amor, de altruísmo, de entrega, e está difícil. Veja como esse sistema nos oprime. E para a gente fazer essa transição da religião para o evangelho, é preciso romper com isso também. E a terceira e última coisa é o ambiente do próprio mundo que nós vivemos. O versículo 11 diz assim: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão fazer. Jesus está apontando para o quê? Para o sistema, governantes, gente que governa esse mundo, e esse mundo ele jaz aonde, irmão? No maligno. O que é que jaz no maligno? O sistema. Como diriam alguns, o sistema ele é bruto. O sistema é bruto. Não tem conversa. Estava vindo no carro, conversando com a minha família sobre a tragédia de Mariana, que todo mundo está vendo nos jornais. Uma vergonha. Uma vergonha ninguém ter tomado nenhuma providência até agora. E as igrejas evangélicas e outros centros de apoio social espalhados pelo país é que estão mandando água para esse povo. Empresas do porte daquelas que estão envolvidas nesse escândalo não fazerem nada e a lei não lhes obrigarem a fazerem nada. É uma vergonha, sabe por quê? Porque o sistema é bruto. E os menos favorecidos vão se arrebentar dos mesmos. Porque nesse sistema o que vale é o que eu ganho. Nesse sistema, o que vale é quanto eu posso lucrar. E as pessoas não servem, não significam nada. E o mais incrível é que o Evangelho combate isso, mas a religião não. A religião se mistura com esse sistema que nós vivemos hoje aqui. Um exemplo clássico e triste é o líder da nossa Câmara de Deputados lá em Brasília se dizer cristão, se dizer evangélico, ter o apoio de pastores e estar envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção da história do nosso país e continua lá fazendo a pose e dizendo que é evangélico e cristão. Isso é religião. A religião se mistura com esse sistema opressor. A religião se mistura com esse sistema corrupto. A religião não combate isso, mas o Evangelho combate. Por isso que para nós é difícil essa ruptura, porque o Evangelho combate a corrupção, porque o Evangelho me faz ser alguém mais compreensivo com o próximo, porque o Evangelho começa a transformar o meu coração e o que eu fazia de errado, agora eu não quero fazer mais. E a corrupção que eu dava para o guarda ao dia, a hora que ele me parava pedindo o meu documento, eu paro de fazer e digo, pode levar o carro. Religião não faz, Evangelho faz. Evangelho muda a minha perspectiva desse sistema corrupto e destruidor. O John Stott, teólogo John Stott, chama o Evangelho de contracultura. É a contramão da cultura que nós vivemos hoje. Por isso é difícil. Porque muitas vezes a transição da religião para o Evangelho traz consequências duras para nós. É o que Jesus está avisando os seus discípulos. A transição de religião para Evangelho demanda muitas vezes em nós perdermos numa comunidade, numa sociedade que só quer ganhar. A transição de religião para Evangelho demanda altruísmo, entrega, perdoar, dar outra face. Onde você ouve isso? Nesse mundo que a gente vive, irmão, onde você ouve isso?
Se o cara buzinar para você no trânsito, dá a paz do Senhor para ele. Onde você ouve isso? Se o cara passar na tua frente na fila, você diz para ele, tudo bem, tá bom aí, irmão? Tá bacana aí? Pode passar. Onde você ouve isso? Na sociedade que a gente vive, você não ouve isso. Por isso é que para nós é difícil essa transição. Mas não se desanime. Porque Jesus traz uma palavra de ânimo e de cura. E a gente, partindo para o final da nossa conversa, vamos entender um pouco melhor isso. Versículo 6 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quando nós estamos na religião, nós não experimentamos algumas coisas. Nós não podemos experimentar algumas coisas. Quando nós nos propomos a fazer essa transição, talvez a primeira coisa que me chame a atenção nesse texto é Jesus dizendo para eles, não temam, vocês são preciosos, e Deus vai cuidar de vocês nessa transição. Eu sei, meus discípulos, parafraseando Jesus, que é muito para a cabeça de vocês. Eu sei que romper com tudo isso, nesses 3 ambientes que eu estou dizendo é complicado para vocês, mas não temam. Deus vai cuidar de vocês. E esse é o cuidado que eu tenho certeza absoluta no meu coração, repousa sobre todo aquele que se dispõe a fazer essa transição. Vou sair da religião e vou viver o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, se o teu coração está temeroso, e essa não é a intenção da minha conversa hoje aqui, mas se você sai daqui hoje um pouco preocupado, o que é que eu vou ter que perder para viver o Evangelho? Descanse o teu coração, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos teus negócios, se você quiser ser honesto. Deus vai cuidar da tua família, se você quiser sair da religião e viver o Evangelho. Deus vai cuidar de nós. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa comunidade, que tem como proposta essa transição, essa ruptura. Ele vai continuar cuidando de nós, porque Deus cuida daquele que quer viver o seu Evangelho, isso é claro. Mas há uma coisa aqui, que a religião não nos permite viver, que é o amor. É o amor. A religião se movimenta pela ganância, pela culpa, pelo interesse, pela vontade e desejo de ser perdoado, essas coisas. Mas amor não. A religião não se movimenta pelo amor, mas o Evangelho se movimenta pelo amor. E o amor de Deus lança fora o medo. E o meu desafio para você nessa noite, irmão, é que cada um de nós abrace essa ruptura. E todos nós saiamos daqui dispostos a encontrarmos esse caminho que nos deixa cada dia mais longe da religião. Eu vou abrir meu coração para você e vou dizer que eu acho que essa ruptura completa, ela não acontece. É assim que eu penso. Porque nós temos o nosso jeito religioso de viver. O que nós estamos fazendo aqui tem muito a ver com religião. Um lugar, a gente senta, alguém canta, alguém ora. São práticas religiosas, mas essas não são nocivas, não devem ser nocivas. E deixam de ser nocivas se o Evangelho for mais profundo em nós do que a própria religião. Elas não têm poder, não têm valor, não interferem em nada. Mas quando a religião manda, esse é o perigo. E o meu convite para você hoje, meu irmão, é que você ligue a chave, dê um turn on, para que essa coisa comece a acontecer na tua vida. Estou me relacionando com Deus como? Por religião? Ou eu quero viver a boa nova e o Evangelho de Jesus Cristo? Quero viver me enganando as pessoas que estão ao meu lado e tentando enganar a Deus? Ou quero viver genuinamente, ainda que isso implique em demonstrar minha fragilidade? Ainda que isso implique em, estou abrindo aspas aqui, perder. Porque Evangelho é perda.
quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas quem estiver disposto a perdê-la, vai ganhar. Veja só o contraponto das duas coisas. Religião diz para mim que eu preciso ganhar a vida. Evangelho diz para mim, perca, entregue, morra para viver de verdade. Esse é o chamado do Senhor para nós. Estou aderindo a esse chamado hoje. Espero que você também. Feche os teus olhos um pouquinho, vamos orar.